Segunda-feira de novo, canal do Lixo ao Luxo no ar com Roberta Lucena. Hoje o Munhoz e Mariano não veio, Maiara e Maraísa também, mas a Roberta Lucena tá aqui com vocês. Quis começar diferente, eu acho que devagarinho a gente vai tomando a forma de como que é legal iniciar, né? O canal, iniciar essa apresentação. E eu quero te convidar, se você está chegando agora ou se você já está assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante pra gente. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, mas está interessado em saber como é que é fora né, do canal, como é que é a Roberta Lucena fora do canal, o meu arroba é @robertalucena.oficial. Então vamos pro conteúdo, produção, roda a vinheta que lá vem história! Estamos de volta e a gente vai dar sequência ao vídeo, né, do abuso sexual. E eu acredito que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que a gente ainda vai ter mais uns 3 vídeos. O foco aqui do canal, do Lixo ao Luxo, é trazer assuntos relacionados a acontecimentos que geraram algum trauma, alguma dor emocional, com foco na minha história, né? Eu trago a minha história, eu falo o que causou de trauma em mim e eu falo como eu superei isso. É do Lixo ao Luxo com Roberta Lucena. Mas o que está sendo bacana, eu quero trazer essa novidade para vocês aqui, é que eu recebi 2 cartinhas no e-mail, que eu vou deixar na descrição para vocês. Se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, ou quiserem trocar figurinhas comigo para a gente conversar sobre o assunto, quem sabe a gente dialogando através do e-mail, a gente pode se ajudar, né? Então eu recebi 2 cartinhas de seguidoras que me autorizaram a compartilhar com vocês as histórias dela. Então vai ser muito legal esse canal, tá tomando um rumo bem bacana. E é isso, então a gente vai dar continuidade a esse assunto. Aqui eu vou falar da importância do acolhimento quando esse assunto vem à tona. Porque é importante acolher tanto o abusador, porque a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou acolher essa pessoa que cometeu um ato desse, um ato trágico, um ato chocante, um ato que eu não quero nem olhar para isso? Sim, gente, é necessário olhar. E é sim necessário acolher essa pessoa que está te contando algo tão delicado da vida dela. Então, esse vídeo eu vou contar o momento em que eu levei esse assunto à tona e vou trazer a importância, não para te preparar para isso, porque é só vivendo na pele, mas trazer a importância de olhar com cuidado para esse momento de fragilidade, para esse momento delicado que você vai enfrentar, né? Porque o abusador, ele tem uma história. Eu quero trazer um exemplo de uma criança lá de Novo Progresso. Se você é de Novo Progresso e viveu lá, eu não vou lembrar o ano, mas se você é de Novo Progresso e morou lá naquela época, você vai lembrar desse episódio. Uma criança de 9 anos de idade, ela morava com a mãe, e esses são os relatos que chegou até o fórum. Eu trabalhava no fórum na época. Ela morava com a mãe e há relatos de que ela sofria muito maus tratos pelo padrasto. E a mãe queria continuar com o padrasto e por não aguentar o filho sofrendo, mandou o filho morar com o pai. E o menininho já apresentava comportamentos estranhos na casa do pai. Por exemplo, ele degolava pintinhos no quintal. E o que veio acontecer? Qual foi o fato que veio acontecer? Esse menino brincando futebol com um menino de 3 anos de idade, um menino de 9 anos de idade que morava com o pai,
ficou com raiva de um menino de 3 anos de idade, levou esse menino para o matagal, degolou o menino, cortou o pescoço do menino com uma faquinha de serra e na perícia deu que tentou fazer coito anal com essa criança. Entendeu? O menino de 9 anos de idade cometeu isso, cometeu um crime. E tem todo esse histórico, né, de ser maltratado ao extremo pelo padrasto. Não sei dizer se esse padrasto chegou a abusar dessa criança de 9 anos. Ele chega muito revoltado na casa do pai, estrangula pintinhos e numa brincadeira de futebol se revolta com uma criança de 3 anos de idade, leva essa criança para o matagal, estrangula, mata, corta o pescoço da criança e aí na perícia deu que tentou fazer coito anal com essa criança. E aí esse caso chega até o fórum. Olha o histórico dessa criança de 9 anos de idade. Aí essa criança de idade se torna adulta, vai viver a vida, né? Casou, e aí eu te pergunto, se essa pessoa não trabalhar esses traumas, qual é a chance disso voltar a se repetir com o filho? Sabe? Então, assim, quando vem à tona um acontecimento desse, eu sei que houve um fato. A gente tem que olhar para o fato assim e devemos punir. Mas a gente tem que ver qual foi o que gerou esse fato. Qual foi a causa disso? Por isso que tem que ter acolhimento. Essa pessoa precisa passar por um psicólogo, precisa passar por um psiquiatra, precisa passar por tratamento. Não é só olhar o fato e falar, merece ser apedrejado, vamos executar. Eu sei que o impulso social vem para isso. Vem para isso. É natural, é da gente. É repugnante esse ato. Vem essa sensação da gente querer que morra. Só que é um ser humano que teve uma história e que teve um porquê fazer isso. Agora vamos pro lado da pessoa que foi abusada. Ela tá levando uma fragilidade que ela viveu, um segredo que ela guardou a 7 chaves e que ela criou coragem para falar porque já estava doendo demais ficar ali. Para ela contar algo é porque já estava insuportável guardar aquele segredo e ela precisou falar para se libertar. E aí, quando ela te conta algo, ela precisa ser cuidada. Então, cuidado quando ela for te contar, para ver o que você vai fazer com essa informação. Ela precisa de empatia, ela precisa de compaixão. Então, é esse olhar amoroso que eu quero trazer para a situação. Porque a gente costuma não ter esse cuidado quando esse assunto vem à tona. A gente costuma ter dó da vítima, porque realmente a vítima não tem culpa. E a gente costuma olhar pro abusador querendo só olhar pro fato em si. Mas existe um histórico que levou o abusador a fazer isso. E ele também precisa de tratamento, assim como a vítima precisa de tratamento. Agora eu queria contar como aconteceu comigo, né? E por que eu falei do acolhimento? Porque eu não me senti acolhida quando isso aconteceu. Até porque quando eu contei, ainda tem esse lado. Quando a vítima conta, porque muitas vezes quando isso acontece, é no âmbito familiar. E quando eu contei, não acredito, uma parte da família não acreditou em mim. Não acreditou no que eu estava contando. Porque o meu pai, ele sempre teve um comportamento de um bom homem. E o meu pai era um bom homem. Mais uma vez eu falo, existe um histórico por trás. Por que meu pai se comportou assim? Tem um histórico por trás disso. O meu pai tinha grandes vícios emocionais dentro dele. Tanto é que ele teve uma válvula de escape, que foi o álcool, que foi a droga. Eu costumo falar que eu pareço muito com meu pai. Eu também tinha traumas dentro de mim que eu busquei válvula de escape.
Quando eu fui buscar uma psicóloga, a minha válvula de escape para as minhas dores emocionais era compulsão alimentar e bulimia. Quando tá doendo demais algo dentro de você, quando a sua ferida tá sangrando muito, para compensar, você busca um prazer imediato. É assim que acontece. Para equilibrar a dor, você quer um prazer imediato. Meu pai buscava o prazer imediato dele no álcool e na droga para tentar tapar o buraco da dor. Eu buscava o prazer imediato na comida. E aí eu estava fazendo faculdade, estava estudando direito em Belém. Minha mãe, nessa época, já era separada do meu pai. Minha mãe morava no interior do Pará. E eu morava com com a minha avó, com meus avós em Belém, com o apoio dos meus tios, com os apoios da família do meu pai em Belém. E eu fui procurar uma psicóloga, porque eu já não estava aguentando mais a bulimia e a compulsão alimentar, estava me atrapalhando na faculdade. E quando eu fui até a psicóloga, ela fez uma anamnese, né? Ela fez uma anamnese comigo da minha base familiar. Quem é o pai, quem é a mãe, como que aconteceu essa separação, como é o seu relacionamento com a sua mãe. Ela faz toda a sua árvore, né, genealógica. E quando chegou no relacionamento com o pai, que ela foi vendo, como é que é com seu pai? E nessas férias? O que acontece nessas férias? E aí veio a lembrança do abuso sexual. Eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei em colapso lá com a psicóloga. E ela falou pra mim, a raiz da sua compulsão e da sua bulimia tá no abuso sexual. Eu escutei aquilo, mas eu discordei totalmente da psicóloga. Eu falei, nunca que tá nessa raiz. A minha bulimia, a minha compulsão é porque eu quero ter o corpo perfeito, eu quero ser bonita. Eu acho até hoje as minhas primas muito bonitas, muito lindas, e eu me comparava muito com elas, e eu achava que elas lindas e me achava horrorosa. Sempre tive um complexo de inferioridade gigantesco. E eu achava que era por isso, não, eu tenho um complexo de inferioridade, é por isso que eu como e vomito. E ela disse que não. E aí isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, gente, será que tem a ver? Será que essa psicóloga tem razão? E aí comecei a orar muito a Deus. Senhor, eu preciso me livrar desse vício, eu quero me libertar dessa compulsão alimentar e dessa bulimia. E eu acho que teve o agir, eu tenho certeza que teve o agir de Deus nisso. Não sei porquê, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, falei, mãe, no passado aconteceu isso. Contei tudo que tinha acontecido. E aí a minha mãe se movimentou. Falou, você não fica mais aí nem um segundo. Se arruma, se organiza, você vai voltar para cá, você vai transferir sua faculdade. Foi quando eu mudei minha faculdade para o Mato Grosso, para Sinop. Fiz minha faculdade em Sinop. Terminei minha faculdade em Sinop. Foi por conta desse acontecimento. E aí comecei a falar, tô indo embora, vó, vou embora, tia, vou embora. E ninguém tava entendendo nada. Por que você vai embora tão rápido assim aqui de Belém? Por que você vai embora? Por que você vai embora? Por que você vai embora? E aí eu desabafei com uma prima madrinha minha no consultório dela. Ela é dentista e eu desabafei com ela. Fui no consultório dela e ela me perguntou, Roberta, me explica. Não, tem alguma razão? Não, você vai me contar. E eu contei pra essa madrinha minha. Na minha inocência, né, ela ia guardar segredo. Mas ela fez a melhor coisa que ela poderia fazer. Gente, esse assunto é sério. Esse assunto tem que ser conversado. Só que eu precisava ser preparada para isso, né? Eu precisava ser alertada, porque gerou mais algo de alto impacto na minha vida. A forma como foi tratado esse acontecimento, ficou aqui um buraco gigantesco. Quando eu lembrava daquilo, da forma como aconteceu, me doía muito, porque sempre o que mais me doía, quando eu pensava em contar o abuso sexual, não era a dor que eu ia sofrer, era a dor que o meu pai ia sofrer. Era a exposição que eu ia causar para o meu pai. O amor que eu tenho pelo meu pai é tão grande que eu não queria causar constrangimento para ele. Quanto a mim,
sabe, dane-se. Eu dava conta de suportar, mas eu não queria causar sofrimento para ele. Então, eu senti falta. Hoje não, hoje eu já conversei com a Roberta, de 22 anos, eu já expliquei para ela. Quando eu faço regressão, eu já expliquei em outro vídeo isso, você volta e você explica para aquela menina, tipo, a sua prima, quando contou para sua tia mais velha, porque o que aconteceu foi isso, a minha madrinha, ela precisava agir, ela estava com uma informação muito séria na mão dela. O que eu faço com isso? Ela se perguntou, né? O que eu faço com isso? Eu não posso ficar com essa informação sozinha. Aí ela dividiu com a irmã mais velha do meu pai. A irmã mais velha do meu pai trabalhava na fazenda do meu tio, a 300 quilômetros de Belém, eu acho. E o meu pai falou, olha, tá acontecendo algo, eu acho que foi assim, tá acontecendo algo muito grave aqui em Belém, a Roberta falou algo muito sério a seu respeito, você tem que vir imediatamente para Belém pra gente resolver essa situação. Eu lembro que eu tava deitada no sofá, quando meu pai chegou transtornado e alcoolizado, porque eu acho que ele já fazia ideia do que a gente ia conversar. E foi assim, gente, colocaram a gente, eu e meu pai e a minha tia ficamos num quarto. A minha tia não acreditou no que eu tava falando, ninguém acreditou da família do meu pai no que eu tava falando, porque meu pai sempre teve um comportamento correto, ele sempre foi um homem de bom coração, sempre se doou pela família, meu pai sempre foi muito passivo, né? Como eu já falei em outros vídeos, era um homem que só fazia mal para si mesmo, com o uso da bebida, com o uso das drogas. E sempre foi muito cordial, sempre foi muito prestativo. Mas, mais uma vez eu falo, tem uma raiz por trás disso, Então eu senti falta desse acolhimento, eu senti falta dessa compreensão, de buscar entender por que eu estava contando tudo aquilo. E eu lembro de falar para minha tia, eu não preciso que a senhora acredite em mim. Eu e o meu pai sabemos do que aconteceu. O que importa é isso. Eu e ele sabemos do que aconteceu. E se a senhora... a minha tia é espírita, né? E eu até falei eu busco resposta no espiritismo. Talvez eu fui mulher do meu pai em outras vidas e a gente precisa resolver essa pendência aqui. Talvez ele me confunda com a minha mãe. E na época eu nem pensava que talvez ele pudesse ter sido abusado. Mais uma vez eu falo, talvez meu pai foi abusado e ele repetiu um comportamento que fizeram com ele. E é isso, gente. Eu acho que quando alguém te contar esse segredo, vai amadurecendo com ela a ideia dela compartilhar com mais pessoas, a ideia dela buscar um tratamento psicológico, a ideia dela esvaziar o coração dela dessa dor, mas de forma alguma saia propagando essa informação, porque se é um segredo que ela guardou por tanto tempo e confiou em você, não é espalhando essa informação que você vai ajudar essa pessoa. Então, muito cuidado, muita cautela com esse tipo de assunto, porque já envolve um trauma, talvez você cause um outro trauma. Então é isso, agir com cuidado, agir com cautela. E se você quer compartilhar alguma coisa comigo, escreva nos comentários. Se você quer contar algum acontecimento trágico de alguém... Trágico não, né, gente? Por exemplo, esse assunto que eu trouxe desse garotinho de 9 anos lá de Novo Progresso, que provavelmente vai ser um adulto que não vai ter comportamentos legais na vida adulta, provavelmente ele vai repetir isso até ele conseguir se tratar e evoluir na vida. A seguidora que compartilhou a carta dela comigo, ela trouxe que o abusador dela se suicidou. Então, uma pessoa que tira a própria vida é uma pessoa que está muito transtornada emocionalmente. Então, é isso. Eu quis trazer essa história para vocês entenderem que existe uma raiz que está podre e que precisa ser cuidada, tá bom? Espero ter agregado na sua vida com esse vídeo.
E o próximo vídeo que vai ao ar, eu vou trazer as consequências do abuso sexual na minha vida. Te aguardo, até o próximo vídeo. Fica com Deus.